existe diferença entre os tratamentos. Bom, agora vamos realizar a nova entre os tratamentos e a interação. E para isso a gente vai construir o quadro auxiliar. Lembrando que esse 1,28 é o quadrado do meio do resíduo e é a variância do experimento. Então vamos lá. O quadro auxiliar é esse quadro aqui que eu já tinha feito aquela análise primária, sem fazer nenhuma análise estatística. Esse 102 aqui. Aqui nós temos as variedades de eucalipto, Citriodora e grandes, e aqui nós temos os recipientes pequenos, recipiente grande e o laminado. Esse 102,6 veio daqui, esse 101 veio daqui, esse 103 veio daqui e assim sucessivamente. Lembrando que esse 102 é a soma de 4 parcelas. Esse 101 aqui, que esse mesmo 101 aqui, é a soma de 4 parcelas. Consequentemente, somando 102 e 101, que são esses dois aqui, que são esses mesmos dois aqui, isso aqui é a soma dessas 8 parcelas. Então, lembrando, 203 é a soma de 8 parcelas, 181 é a soma de 8 parcelas, 165 é a soma de 8 parcelas. Somando esses três aqui, que são o total de Citriodora, nós temos 286. Esse 286 aqui é a soma de 4 parcelas, aqui é o 102, a soma de 4 parcelas desse 103 e a soma de 4 parcelas desse 80,2. Então, 286 é a soma de 3 vezes 4 parcelas de 12 parcelas. Então, vamos lá. Já sabendo disso, nós vamos utilizar o quadro auxiliar. Então, as causas de variação, agora nós temos tratamento. Vamos estudar se existe efeito dos recipientes, se existe diferença entre os recipientes, se existe diferença entre as espécies de eucaliptos e se existe efeito da interação. Essa parte aqui, tratamento, nós já calculamos anteriormente. Resíduo e total nós já calculamos anteriormente. Estou só repetindo aqui. Eu vou apenas mostrar como é que a gente calcula esses fatores, né, essas causas novas aqui, que é recipiente, espécie e interação. Então vamos lá. Recipiente, nós temos 3 recipientes, pequeno, grande e laminado. Então, grau de liberdade é 3 menos 1, 2. Espécie de eucalipto, nós temos 2 espécies de eucaliptos, a Citriodora e a grandes. Então, 2 espécies menos 1, que é o grau de liberdade, 1. E a interação, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos 5 tratamentos, menos 2 recipientes e menos 1 espécie. 5 menos 2 menos 1 é igual a 2. É como foi feito aqui. 5 menos 2 menos 1 igual a 2. Como é que nós vamos calcular a soma de quadrado de recipientes? Nós estamos trabalhando com esses valores aqui. Nós queremos saber os recipientes. Então, pequeno deu 203, grande 181 e laminado 185. Como é que eu cheguei a esse 92,86? Nós vamos pegar cada um valor desse aqui, elevar ao quadrado, fazer a soma de quadrado disso aqui, cada um elevado ao quadrado. Nós vamos dividir por 8. Por quê? Porque 203 é a soma de 4 parcelas, mais 4 parcelas, para dar as 8 parcelas. Lembrando que 203 é a soma dessas 8 parcelas. A mesma coisa para aqui, 181, e a mesma coisa para aqui, os 165. Então, vamos lá. Igual, soma quadro. Eu quero fazer a soma do quadrado desses valores aqui. Essa soma de quadrado vai ser dividido por 4 e 4, 8, dividido por 8, menos o fator de correção, que é C, que nós já tínhamos. Então, 92,86.
Agora eu vou fazer a soma de quadrado para eucalipto. Então eu vou trabalhar com esses valores aqui. Eu quero saber se existe diferença entre Citriodora e Grandes. Então eu vou pegar esses valores aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Igual, soma quad. Quero que faça a soma do quadrado desses dois valores. Porém, cada valor desse daqui, 286, veio da soma desses três aqui. E cada um desses veio da soma de 4. Então, 4 mais 4 mais 4 dá igual a 12. Então, dividido por 12, menos o fator de correção, nosso acompanhante aqui, fator de correção. E nós temos agora 19,8. E como é que eu calculo a interação? A interação eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para grau de liberdade. Eu vou subtrair o valor dos tratamentos, menos o recipiente e menos dos eucaliptos. Então é isso aqui, 35,14 menos 46 e menos 19. Opa, soma de quadrado. Desculpem. Soma de quadrado. 75,7 menos 92,86 menos 19. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho essa subtração e obtenho o valor de 63,76. É por diferença. Quadrado médio. O quadrado médio é da mesma forma. Como nós fizemos anteriormente, eu vou ter esse 46 vai ser 92 dividido por 2. Esse 19 é 19,8 dividido por 1. E esse 31 é 63 dividido por 2. Então é isso aqui. Só demonstrando aqui que foi feito dessa forma. Como é que eu vou calcular o valor de f? Todos os valores de f são obtidos dividindo o quadrado médio que se quer calcular, o f, pelo quadrado médio do resíduo, porque o resíduo é a variância, o quadrado médio do resíduo é a variância do experimento. Então, esse 36,2 é obtido dividindo 46,43 por 1,28. Esse 14 é o 19,08 dividido por 1,28. E este 24 é o 31 dividido por 1,28. Então, vamos verificar o valor de P aqui. O valor de P, se nós verificarmos aqui em cima, deu 0,0, mas deu 0,00000, um monte de zero. Então, é menor do que 0,05, ou menor do que 0,01. Aqui também, e aqui também. Então, existe diferença entre os recipientes. Então, pequeno, grande e laminado são diferentes. Existe diferença entre os eucaliptos, Citriodora e Grandes. Existe diferença. Porém, a interação também deu diferença. Então, vamos estudar aqui dentro do quadro para ver as interações. Citriodora no pequeno, no grande laminado, Grandes no pequeno, no grande laminado. O pequeno utilizando Citriodora ou Grandes. O grande quando foi plantado Citriodora e Grandes, e assim sucessivamente. As interações deverão ser estudadas. Então agora nós vamos fazer uma outra análise de variância para verificar as interações. Nada complicado, segue o mesmo raciocínio. Eu trouxe o quadro auxiliar para cá também, só para ficar mais fácil de visualizar. E a análise de variância vai crescendo um pouco. Então ela cresceu aqui, nós temos tratamento, recipiente e a interação. Essa parte aqui nós já havíamos feito. Agora nós vamos calcular espécie dentro do recipiente 1, espécie dentro do recipiente 2 e espécie dentro do recipiente 3. O que significa dizer isso? O recipiente 1 aqui, nós vamos verificar se existe diferença entre as duas espécies, Citriodora e Grandes. O recipiente 2, vamos verificar se existe diferença entre as duas espécies. E no recipiente 3, vamos verificar se existe diferença entre as duas espécies. A mesma lógica.
se eu vou utilizar o recipiente 1, que é o recipiente pequeno, aquele que está lá em marrom, quantas espécies eu tenho aqui plantadas nesse recipiente? Duas espécies, Eucaliptus citriodora e eucaliptos grandes. Então, o grau de liberdade são duas espécies menos 1 é igual a 1. A mesma coisa no recipiente 2, aquele pote grande, que é aquele pote preto, né? Nós temos duas espécies, citriodora e grandes. Então, 2 menos 1 é o grau de liberdade 1. E a mesma coisa para o recipiente 3. A espécie no recipiente 3 também é 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Como é que eu vou calcular agora a soma de quadrado para a espécie no recipiente 1, para a espécie no recipiente 2 e para a espécie no recipiente 3? É o seguinte, nós vamos pedir a soma de quadrado desses valores, nós vamos dividir por 4, porque cada um desses valores veio de 4, porém, o fator de correção, o C agora, é diferente, porque eu estou levando em consideração somente essa parte aqui do experimento, somente as espécies no recipiente 1. Então, o meu C vai ser esse 203,9 elevado ao quadrado, dividido por 8, porque esse 203 veio de 102 e 101, e cada um desses aqui tinha 4, veio de 4 parcelas. Então, 4 parcelas, 8 parcelas, que é justamente o valor que eu vou dividir aqui. Então, vamos lá. Primeiro, espécie dentro do recipiente 1, que é isso daqui. Então, como é que eu fiz aqui? É igual, eu vou pedir uma soma de quadrado, soma quadra, desses valores aqui, e eu vou dividir isso daqui por 4. Por quê? Porque cada um desses valores, 101 e 102, vieram de 4 parcelas. E vou subtrair de 6, só que o meu C agora vai ser esse 203 elevado ao quadrado, do jeito que fizemos lá, dividido por 8, porque esse 203,9 veio da soma de 8 parcelas. Ok? Estavam lembrados? Deu 0,21, continua 0,21. Vamos fazer agora a espécie dentro do recipiente 2. Como é que eu obtive esse 79? A mesma coisa, eu vou pedir uma soma de quadrado desses dois valores aqui. Cada um deles veio de 7 parcelas. E vou subtrair de 6, só que o meu C aqui é 181 elevado ao quadrado, dividido por 8, porque veio da soma de 8 parcelas. 4 dá 103 e 4 dá 78. E aqui eu tenho 79. E a espécie dentro do recipiente 3, eu obtive esse 3 aqui, da mesma forma. Eu vou pedir uma soma de quadrado desses dois valores aqui. Vou dividir por 4, porque cada um veio de 4, menos o fator de correção, que é esse 165, elevado ao quadrado, dividido por 8, pelas mesmas razões já explicadas anteriormente. E aqui está o 3,25. O valor dos quadrados médios são os mesmos, porque quando eu dividir 0,21 por 1, vai dar 0,21. Quando eu dividir 79 por 1, 79. 3,25 por 1, 3,25. Da mesma forma, eu vou calcular o F. Eu vou dividir o F de espécie dentro do recipiente 1 vai ser 0,21 dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, está aqui. Quadrado médio de espécie de recipiente 1 pelo quadrado médio do resíduo. O outro também é dividido pelo quadrado médio do resíduo. E o outro também dividido pelo quadrado médio do resíduo. De olho, novamente, no valor de P. A probabilidade é que 0,68. 0,68 é maior do que 0,05. Ou seja, aceitamos H0 nesse caso. Dentro da espécie, dentro do recipiente 1, que é isso daqui, a diferença entre 101 e 102 não é significativa. O valor de P foi maior do que 0,05. Já para o recipiente 2, a diferença aqui entre 103 e 78
foi significativa, porque deu 3,11 vezes 10 elevado a menos 7, ou seja, 0,000003, menor do que 0,05, e existe diferença sim. A espécie 1, que é a Citriodora, no recipiente 2, ela se desenvolveu melhor do que a espécie Eucaliptus grandes. E para o recipiente 3, a probabilidade de F deu 0,12, consequentemente maior do que 0,005. Isso significa dizer que também, se ele é maior do que 0,05, aceita H0 e diz que não existe diferença entre as espécies quando elas foram plantadas aqui no recipiente 3, que é o laminado. Então, a diferença entre 80,2 e 85,3, estatisticamente, ela não é levada em conta. Não existe diferença. Agora vamos fazer o teste de recipientes dentro de cada espécie. Eu vou verificar a diferença da espécie 1 utilizando recipiente pequeno, grande e laminado, e da espécie 2, que é o Eucaliptus grandes, utilizando o recipiente pequeno, grande e laminado. Então é outra análise de variância. Ela cresce um pouco novamente aqui. Essa parte aqui nós já acabamos de fazer, né? Vamos fazer somente essa parte aqui, porque o resíduo também já foi feito, né? Então é só essas duas partes aqui. Estamos fazendo parte por parte. Então vamos recorrer novamente ao quadro auxiliar. Eu vou calcular os recipientes para a espécie 1, que é esse aqui, recipiente dentro da espécie 1. Nós temos 3 recipientes, que é o recipiente pequeno, o grande e o laminado. Então, se nós temos 3 menos 1 é igual a 2. Para a espécie 2, nós temos os 3 recipientes, também 3 menos 1 é igual a 2. Como é que eu obtive esse valor de 87,12? Calculando a soma de quadrado da espécie 1, os recipientes dentro da espécie 1. Então é a mesma coisa, a mesma lógica que nós vimos fazendo. Eu vou pedir, deixa eu fazer novamente isso aqui. Vou pedir uma soma de quadrado desses 3 valores aqui. Cada um valor desse veio da soma de 4 parcelas. Isso já está ficando, a gente já está ficando até chato de tanto repetir isso, mas é dessa forma mesmo. Então, a soma de quadrado desses 3 valores, e cada valor desse veio de 4 parcelas, menos o fator de correção, que nesse caso, como eu estou utilizando somente essa linha aqui, o meu fator de correção vai ser calculado sobre 286 elevado ao quadrado, dividido por quanto? Por 12. Por quê? Porque ele é a soma de 102 mais 103 mais 180, é a soma desses 3, e cada um deles veio da soma de 4 parcelas. 3 vezes 4, 12 parcelas. Então, dividido por 12, e aí eu tenho 87, que é a soma de quadrado dos recipientes dentro da espécie 1. Como eu obtive esse 69,5? A mesma lógica. Eu vou trabalhar aqui com recipientes dentro da espécie 2, que é Eucaliptus grandes. Então eu vou querer aqui uma soma de quadrado desses valores aqui. Eu vou dividir por 4, porque cada um veio de 4 parcelas, menos o fator de correção. O meu fator de correção aqui é esse 264,9 elevado ao quadrado, dividido por 12. E por que 12? Porque esse 264 é a soma de 101, 78 e 85, e cada um deles veio da soma de 4 parcelas. Então, 4, 4 e 4, 12. E aqui está o meu valor 69,5. Quadrado médio para recipiente dentro de espécie 1 e quadrado médio para recipiente dentro de espécie 2 é a mesma lógica. Eu vou dividir 87
por 2 para ter 43 e 69 por 2 para ter 34. A lógica para calcular o F é a mesma. Esse 33 aqui foi obtido dividindo 43 por 1,28, porque 1,28 é o quadrado médio resíduo, que é a variância experimental. Então, 33 é 43,56 dividido por 1,28. E 27,09 é 34,75 dividido por 1,28. Novamente de olho no valor de P, o P-valor lá do R, né? Como nós costumamos ver lá no software. Então, o valor de P aqui foi menor do que 0,05, porque foi 7,7 vezes 10 elevado a menos 7, 0,00007. E o valor de P aqui, 3,73 vezes 10 elevado a menos 6, também 3,0000 ou 0,0003, menor do que 0,05. Nós podemos aqui também concluir que nós vamos rejeitar H0, aceita H1 e dizemos que existe diferença aqui. No olho dá para a gente perceber. Para a Citriodora, existe diferença se ele for plantado em recipiente pequeno, grande ou laminado, e para um eucalipto grande também existe diferença. Nós não sabemos qual ainda. Vamos aplicar um teste de comparação de média, porque aqui nós temos 3 tratamentos. No anterior nós não precisamos, porque só tinha 2 tratamentos. Agora nós temos 3. Para a espécie 1 são 3 tipos de recipientes. Para a espécie 2 nós temos 3 tipos de recipientes também. Então vamos lá, vamos aplicar um teste Tuken para verificarmos aqui onde existe diferença entre eles.